Bom dia, Ailton, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Já já vamos começar. Mais um dia aí que o Senhor nos dá. Mais um dia que o Senhor nos entrega, né? Isso é bom. Deus é bom. Bom dia, Gisele. Seja bem-vindo, querida. Deus te abençoe. Como é bom acordar cedo, né? Tem gente que não gosta de acordar cedo, mas acordar cedo é muito bom. A gente parece que tem mais tempo, né? Dá para realizar mais coisas. Deus é bom demais, né? Deus nos presenteia a cada manhã. Bom dia, Teodora, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus é bom, né? Cada dia Ele nos presenteia com saúde, com disposição, com energia. A gente precisa entender que tudo vem de Deus, né? Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que pensamos, tudo tem uma fonte. E essa fonte é Deus. Por isso devemos ser gratos todos os dias. Porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele nos faz levantar nesta manhã. É como se Ele estivesse falando para a gente, né? Começa o dia, começa de novo. Tem um dia aí lindo pela frente para iniciar. E a certeza que temos é que Ele permanece com a gente, né? Deus é bom demais. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom, hoje eu quero fazer um devocional. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O devocional de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. A gente precisa entender, a gente precisa reconhecer quem realmente somos. Faça essa pergunta para você. Você sabe quem você é? Você tem ideia de quem você é? A maioria das pessoas não tem. Porque quando a gente tem a consciência de quem somos, verdadeiramente quem somos, a gente enfrenta esse novo dia que está pela frente, se iniciando, de uma forma mais corajosa, de uma forma mais poderosa, de uma forma mais, com a nossa fé mais forte. Nós precisamos reconhecer quem somos diante de Deus, quem somos diante da vida, quem somos diante dos desafios, quem somos diante dos problemas, quem somos diante das nossas emoções e sentimentos. Saber quem somos é reconhecer a nossa identidade, é reconhecer o que tem em nós para enfrentar esse novo dia. Na carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 6, tem um versículo que deixa bem claro uma definição de quem somos.
Presta muita atenção nesse versículo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou ler novamente. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Isso não é homem que está dizendo, isso não é um amigo seu que está dizendo, isso não é uma pessoa no seu trabalho que está dizendo, isso não é o seu marido ou sua esposa que está dizendo, isso é o Senhor Todo-Poderoso. Você tem noção disso? Não sei se você ainda já parou para pensar em quem você é. Quando a gente se torna filho de Deus, por que eu falo quando a gente se torna filho de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas, somos feituras de Deus. E o mais interessante de tudo é que Deus, quando Ele criou todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso, que diz que é nosso Pai e que nós somos filhos e filhas dEle, esse Deus Todo-Poderoso, quando Ele criou todas as coisas, Ele usou a palavra. Ele diz, haja luz, e a luz existiu. Ele disse, haja o firmamento existiu. Ele falou, haja separação entre as águas e a terra, houve a separação. Tudo pela palavra. Haja animais, haja plantas, enfim, tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra. Mas quando Ele foi criar o homem, o ser humano, Ele usou as suas mãos. Então nós temos a digital de Deus em nós. Nós temos em nós o fôlego de vida, quando Deus soprou nas narinas do ser humano, nos tornamos almas viventes. Isso é o que a palavra diz, e nela temos todo o crédito. Entenda que fomos feitos pela própria mão do Senhor. Então somos criaturas, todos nós somos criaturas feitas pela mão de Deus. Porém, existe um determinado momento da vida que deixamos de ser simplesmente criaturas e nos tornamos filhos e filhas de Deus. E quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, cria em nós uma intimidade muito profunda, que é a intimidade de um filho com o pai. Nessa intimidade envolve um monte de coisa. Nós temos em Deus uma relação de pai e filho. Ou seja, aquele que te acordou agora de manhã para você estar aqui junto comigo nessa live, aquele que vai conduzir o seu dia hoje, aquele que vai te orientar, aquele que vai fazer você tomar as decisões corretas, aquele que vai te mostrar o caminho que você deve seguir hoje, aquele que vai te dizer não faça isso ou faça isso, vai por aqui ou vai por ali, aquele que vai estar hoje com você é o seu pai. E através dessa intimidade, você tem todos os direitos que um filho tem em relação ao seu pai. Agora, só nos tornamos filhos quando tomamos uma decisão. E essa decisão está no Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 12. Para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, a primeira coisa que a gente precisa é tomar uma decisão. Senão continuamos sendo criaturas e não temos tanta intimidade com Deus quando somos criatura. Veja o que está escrito então no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. É um versículo muito conhecido, mas a gente precisa prestar muita atenção no que está escrito nele. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom dia, Dásima, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu vou repetir esse versículo. Primeiro é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, ou seja, você precisa tomar uma decisão de receber a Cristo na sua vida. Deu-lhes o poder, ou seja, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, que recebemos o Senhor na nossa vida, nós temos em nós um poder. Em outras versões diz que temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A segunda decisão que precisamos ter para nos tornarmos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Não basta receber o Senhor na sua vida, você precisa crer nele. Entenda que tudo que tem a ver nessa relação entre pai e filho é a fé. Então, eu só me torno filho de Deus, eu só me torno filha de Deus quando eu tomo a decisão de receber Jesus Cristo na minha vida como Pai, como Senhor, como Deus, como Salvador. Mas não basta só recebê-lo. Eu preciso agora crer que Ele existe. Crer na sua palavra. Crer nele como Pai. Aí sim, eu deixo de ser criatura e passo a ser filho e filha. E isso muda tudo na nossa vida. Quando somos criaturas, vivemos de um jeito. Quando nos tornamos filhos e filhas, vivemos de outro jeito. Então comece o seu dia hoje tendo essa consciência de que você precisa ter no seu coração a fé suficiente em crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Deus, e a partir disso Ele se torna o seu Pai. E como eu falei, quando Deus se torna Pai, isso engloba um monte de coisa. E a principal dela é a intimidade que existe entre uma relação de pai e de filho, de pai e de filha. Precisamos enfrentar o dia com essa consciência. Eu sou filho daquele que tudo pode, eu sou filha daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é soberano, daquele que é criador dos céus e da terra, daquele que sustenta todas as coisas. Olha a importância que você tem nesse mundo. Olha a importância que eu e você temos diante de todas as coisas existentes neste mundo. Estamos acima disso tudo. Estamos acima dos problemas, estamos acima dos desafios, estamos acima das lutas que possamos enfrentar nesse dia, estamos acima de todas as coisas porque somos filhos do Rei. Você que é filho, que é filha, você tem uma intimidade com o seu pai, com a sua mãe. Você tem livre acesso a eles, você pode entrar
onde eles estão a qualquer momento, você pode ir na casa deles, você tem uma liberdade total diante do seu pai e da sua mãe. E é isso que Deus espera de mim e de você como filhos e filhas, que possamos ter uma liberdade plena, uma intimidade plena entre nós e Ele. Precisa haver esse elo. Não precisamos ter medo de relacionar com Deus, não precisamos ter o temor. Quando eu falo temor é no sentido de medo. Não precisamos ficar preocupados. Precisamos viver com Deus como um filho vive com o pai. Isso nos dá coragem, isso nos dá ousadia, isto nos dá poder, como a palavra diz, que nos tornamos, quando recebemos o Senhor, temos o poder, temos o direito de nos tornarmos íntimos do Senhor. Então, pense nisso hoje, reflita hoje, nesse dia, sobre essa questão de quem você é. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a situação demonstra que você pode ser diante dessa situação. Você não é o que a dificuldade demonstra para você o que você é. Não, você é filho de Deus. E a palavra de Deus também diz que quando nos tornamos filhos, nós somos herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Cristo recebe, de tudo aquilo que Cristo tem de Deus, do Pai. Nós somos herdeiros com Ele. Olha que maravilha! Nós herdamos o amor do Pai. Nós herdamos a misericórdia do Pai. Nós herdamos a paz do Pai que excede todo entendimento. Nós herdamos a inteligência do Pai de agir diante das coisas. Herdamos o olhar do Pai. E por isso olhamos a situação na perspectiva de Deus, na perspectiva do Pai. Herdamos todas essas coisas. Quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele não está falando da forma física, porque Deus é Espírito. Por isso devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, quando Ele usou as suas mãos para nos fazer, nós somos a única criação que Deus pôs a mão para poder modelar, para poder fazer. Como eu falei, tudo foi criado pela palavra, mas nós fomos criados pela mão de Deus. Herdamos todas essas coisas de Deus. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã em nós, porque somos herdeiros dela. Por isso que o amor de Deus nos alcança todos os dias, porque somos herdeiros dele, desse amor. Então, toda vez que você acordar de manhã, bom dia, Bira, seja bem-vindo, querido. Toda vez que você acordar de manhã, bom dia, William, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Toda vez que você acordar de manhã, acorda com essa consciência. Eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Não importa o que hoje possa acontecer, eu vou enfrentar como filho de rei. Nós somos filhos de um rei eterno. Fazemos parte de um reino eterno. Mas para que nos tornemos filhos e filhas, não esqueça do que está no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12, a todos quanto receberam, precisamos tomar essa decisão de receber a Cristo, para termos o direito, para termos o poder de sermos filhos e filhas. Quando a nossa identidade muda, quando reconhecemos a nossa verdadeira identidade, tudo ao nosso redor muda. Como é que um príncipe vive? Como é que uma princesa vive? É assim que devemos viver, porque somos filhos e filhas do Rei. Amém?
Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para você, que você entenda a sua verdadeira identidade neste mundo. Você é filho e filha de um Rei Todo-Poderoso. Então a gente começa a agir como filho, a gente começa a pensar como filho, a gente começa a decidir como filho, a gente começa a olhar a situação da vida como filho, como filha. É dessa forma que devemos viver. Você não é mais um no mundo. Você é um filho e uma filha que está nesse mundo de passagem, que está nesse mundo trilhando a sua vida ao lado do Rei, ao lado do Pai, ao lado daquele que é todo-poderoso. Então vamos orar para que Deus fortaleça essa consciência em nós, de que não somos mais criaturas. A partir do momento que recebemos o Senhor, decidimos, isso é uma decisão pessoal, a partir do momento que decidimos receber o Senhor e crer nele, crer no seu nome, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Deixamos de ser apenas uma criatura criada por Deus e nos tornamos filhos e herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. Que possamos ter essa consciência no dia de hoje, todos os dias, ao acordar. Entenda que é um príncipe que está acordando, é uma princesa que está acordando, é um filho, é uma filha que está despertando para um novo dia diante da presença do Pai. Amém? Vamos orar para que Deus dê essa consciência para a gente, para que a gente possa viver conforme quem somos e não conforme o que os outros dizem e não conforme o que a situação nos diz, mas no que Deus diz sobre quem somos. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença neste novo dia. Dia esse que o Senhor já preparou na eternidade para nós. Dia esse que o Senhor tem todo o controle. Dia esse que o Senhor o sustenta nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, obrigado porque sempre quando existe um novo dia na nossa vida, existe junto com esse novo dia uma nova oportunidade, uma nova consciência, uma nova certeza, uma renovação da fé. Nessa manhã as Tuas misericórdias se renovam porque somos herdeiros dela como filhos. Nesta manhã o Teu amor nos alcança novamente porque somos herdeiros desse amor. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor esteja presente neste novo dia. O Senhor como Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos guarda, que nos protege, um Pai que nos orienta, um Pai que nos corrige quando for necessário. Que os nossos ouvidos nesta manhã, neste novo dia, possam estar sensíveis à voz desse Pai. Que possamos estar vivendo plenamente segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para nós como propósito de vida. Pai, fortalece em nós esse sentimento de filho. Fortalece em nós esse sentimento de filhos e filhas, de um reino, de um Pai, de um Rei. Que possamos viver com ousadia, que possamos viver com coragem. Porque temos a consciência de que quando recebemos o Senhor na nossa vida, quando cremos no Seu nome, nos tornamos filhos e filhas do Senhor. Que esse novo dia que está nos apresentando seja um dia completamente abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu favor. Que possamos desfrutá-lo esse dia como se fosse o último da nossa vida. Que possamos desfrutá-lo plenamente, com a consciência de que somos Teus filhos. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada um que está agora diante dessa live, assistindo, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja presente na vida deles como um Pai.
e que eles possam ter realmente a consciência de quem eles são diante de Ti, Senhor. Que eles possam entender, que eles possam viver como filhos e filhas do Senhor. Viver de forma ousada, viver com coragem, viver com fé, ousadia diante das situações da vida. Porque existe um Pai que os acompanha, que os guia, que os orienta. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família de cada um deles, seus filhos. Tudo aquilo que eles fizerem hoje como príncipes, como princesas, possam ser para glorificar o Teu nome. Para que o Teu nome na vida deles possa ser exaltado. Que eles possam refletir a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. E que ao finalizar esse dia de hoje, possa ter o sentimento de missão cumprida, dizendo que até aqui o Senhor os ajudou, os guardou, e que eles possam descansar na Tua presença, descansar como filho, como filhas do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra sempre vem de encontro com aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua palavra sempre nos orienta, nos conforta, nos corrige e que possamos todos os dias meditar na Tua palavra, palavra de um pai para um filho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te amamos e queremos continuar esse dia de hoje na certeza desse amor que temos pelo Senhor como Pai, nessa intimidade que temos com o Senhor como Pai e Filho, e que possamos desfrutá-la durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor vos abençoe, que esse dia hoje seja repleto da presença dEle. Viva com a ousadia de um filho, viva com a intimidade de um filho e de uma filha. Creia que o Senhor é bom, que o Senhor tem um relacionamento conosco como Pai e que Ele está disposto a nos orientar e nos guiar nesse novo dia. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e amanhã, se Deus assim permitir, às 6 horas da manhã estarei aqui novamente com mais uma palavra e mais uma oração para todos nós. Que Deus vos abençoe, tenha um bom dia.